Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre essa onda de exposed que tem acontecido agora nessa quarentena. Gente, parece que a galera não tem nada pra fazer. A gente meio que não tem. Real. É quarentena. Mas assim, a galera tá usando desse tempo livre que eles poderiam canalizar pra energias positivas pra coisas que são muito escrotas na internet. E a gente vai dar uma pincelada em todos os expos que rolaram no Twitter essa semana pra vocês entenderem o que tá falando. Algumas coisas já tiveram fundo de verdade, outras coisas já foram provadas, outras totalmente descabidas de acusações. Então a gente vai contar pra vocês agora. O primeiro caso que a gente tem, acho que é o que mais repercutiu de todos esse da lista, que foi o caso do Ansel Elgort. Que na semana passada veio uma menina que na época tinha 17 anos, alegando que nessa época ela sofreu abuso sexual dele, que na época tinha 20 anos, ou seja, ele era maior de idade e ela era menor de idade. E assim, nesse caso, é o que mais repercutiu, porque ainda não foi comprovado tudo o que aconteceu. A gente vai até deixar linkado aqui a carta que a suposta vítima veio à frente, detalhando todo o acontecido. Então Mas, é assim, um gatilho. Gatilho, só leia se você estiver bem, se você não tiver nenhum problema com isso, nenhum passado, nada. Se você estiver bem consigo mesma, leia. Mas se não, não lê. Porque realmente é um gatilho. Se for uma gatilho. questão ok pra você, tá lá tudo discriminado na carta. Se não for, evite. O lance é que, depois disso, obviamente, o Ansel foi canceladíssimo. Ele passou de, tipo assim, muso teen maravilhoso pra maior cancelado da internet. O que é totalmente válido. Óbvio, se for verdade, todas as acusações, totalmente válido. Só que, obviamente, ele foi cancelado instantaneamente, né? Assim, sim, como sempre. Tem o exposed viraliza, a pessoa já é cancelada de imediato. Sem ninguém averiguar nenhum lado, nem nada. Ele acabou vindo à frente, discriminando uma carta aberta. Ou seja, ele pelo menos confirmou que ele de fato conhecia a menina e que de fato aconteceu alguma coisa. E ele disse o seguinte na carta. Fiquei alarmado com os posts sobre mim nas redes sociais que têm circulado nas últimas 24 horas. Eu não posso alegar entender os sentimentos de Gabi, mas a sua descrição dos eventos simplesmente não foi o que aconteceu. Eu nunca assediaria e nunca assediarei ninguém. O que é verdade é que em Nova York, em 2014, quando eu tinha 20, Gabi e eu tivemos uma relação breve, legal e totalmente consensual. Infelizmente, não lidei bem com o término, e parei de responder, e que é algo imaturo e cruel de se fazer com alguém. Eu sei que este pedido atrasado de desculpas não me absolve do meu comportamento inaceitável de ter desaparecido. Olhando para trás para minha atitude, fico enojado e profundamente envergonhado do jeito que agi. Estou verdadeiramente arrependido. Eu sei que preciso continuar a refletir, aprender e trabalhar com empatia. Bom, agora o caso vai decorrer provavelmente na justiça. Sim, então, é um assunto muito sério. Um assunto muito sexual. sério. Ou seja, né, já foi confirmado por ambas as partes que realmente a relação e a interação aconteceu e que eles se conheciam, não era simplesmente um exposed de todo falso. Na nossa opinião, a carta foi meio ruim. Exatamente. Ele poderia ter focado mais na parte do abuso sexual, que realmente foi a questão trazida pela menina, mas é aquela coisa, né, gente? Eu acho que ele quis um pouco desacreditar o que a menina tá sentindo, falando assim, não, eu fui um babaca, eu não liguei. Não liguei pro sentimento dela, tipo, de você ter terminado dando um ghosting nela. O ponto não é você ter sumido, cara, o ponto foi a questão ali do assédio, do abuso, essa foi a questão. E aí ele não comentou muito sobre isso especificamente. Eu acho que rolou um negócio chamado gaslighting, quando a pessoa, tipo assim, joga um negócio pra te distrair do ponto principal. Então esse pedido de desculpa, pessoalmente com Natália e Isadora, não caiu muito bem. Mas não somos policiais americanos, não somos as pessoas que vão investigar os juízes do caso, nem nada. Assim, é um ponto interessante de se levantar, porque assim, a gente tá vendo agora também o poder do Twitter, assim. Os exposits que rolam lá pegam tanto que mesmo sendo verdade ou mentira, a marola chega de fato na pessoa. Sim, as pessoas, tipo assim, às vezes elas... Que são celebridades, entre aspas, inatingíveis. Celebridades, assim, que pra você conversar é muito difícil. Pra chegar nelas tem que ser um negócio que faz muito barulho. Ou seja, o poder do Twitter. O Twitter tem um poder que a gente nem imagina. E com essa onda toda, como realmente de fato chegou até o Ansel, que é um ator famosérrimo, com milhões de seguidores e tudo mais, ele se pronunciou, não sei o que, então realmente virou uma questão. Aconteceu de vir outras contas aí, fazendo exposeds, assim, anônimos, de outras celebridades. E a segunda que veio à tona, que também estourou a boca do balão, foi a do Justin Bieber. Uma outra garota anonimamente veio fazer essa denúncia contra o Justin Bieber, também de abuso sexual, em 2014. Ela inclusive deu uma data, 9 de março de 2014, que ela falou que depois de um show ela foi chamada para conversar com o cantor e depois vai para o hotel Four Seasons, onde teria acontecido o suposto abuso. Então ela detalha lá na thread do Twitter, né, fazendo o expose. De novo, o Justin Bieber canceladíssimo. Acho que cancelar o Justin Bieber não é uma coisa tão difícil assim. Não já é, acho que é a 15ª vez que devem ter cancelado ele. Acho que mais. Mas, né, acho que 15ª vez desse ano. Esse ano. Né? Então, assim,
Foi canceladíssimo, muito rápido. Como Enzo ou como qualquer pessoa. Foi pro Trending Topics, todo mundo ficou sabendo. Inclusive o próprio Justin ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Inclusive a empresária dele foi a primeira pessoa a vir se pronunciar sobre isso. E ela disse o seguinte: primeiro de tudo, eu quero dizer que uma acusação assim é algo que nós nunca levaríamos levemente. Mas isso parece exatamente como uma acusação de Ansel Elgort. Então ficamos um pouco desconfiados. Não precisamos dizer, mas precisamos ter certeza que os fatos aqui estão de acordo. Depois do evento dia 9 de março, Justin ficou em um Airbnb, onde eu também estava hospedada. Qualquer reserva de hotel que tínhamos em Austin não começou até a noite seguinte, e foi no Westin, não no Four Seasons. Sinto muito que levou tanto tempo para eu responder, mas queríamos fazer isso da forma respeitosa e tratar com informações verdadeiras. E depois de algumas horas, o próprio Justin também veio ao Twitter falando o seguinte: eu não costumo abordar coisas assim, pois lidei com acusações aleatórias ao longo de toda a minha carreira. Mas depois de conversar com a minha esposa e equipe, decidi falar sobre um assunto. Rumores são rumores, mas abuso sexual é algo que eu não admito. Eu queria falar imediatamente, mas por respeito a tantas vítimas que lidam com essas questões diariamente, eu queria ter certeza de reunir os fatos antes de fazer qualquer declaração. Nas últimas 24 horas, um novo Twitter apareceu e contou uma história sobre mim e um abuso sexual no dia 9 de março de 2014 em Austin, no Texas, no Hotel Four Seasons. Eu quero ser claro, não existe verdade nessa história, na verdade vou em breve mostrar que eu não estive presente naquele local. Depois disso ele veio e trouxe recibos de verdade, recibos do Airbnb que ele ficou naquela noite, mostrando que ele não ficou no Four Seasons. Depois ele mostrou o recibo do hotel que ele ficou no dia seguinte, também mostrando que não era o Four Seasons. E ainda mostrou fotos que ele estava com a Selena Gomez, a ex-namorada dele, namorada na época. E mostrou também vários artigos mostrando onde ele estava naquele momento. Ou seja, ele realmente trouxe todos os recibos mostrando onde ele estava. Tipo, ele refutou com provas irrefutáveis. Assim. É, exatamente. O foda é que a galera também levantou o fato que ele teve que arrastar o nome da Selena Gomez aí pra história. O foda é que, tipo assim, eu, no lugar dele, entendo o que ele quis fazer, eu não julgo. Porque ele queria mostrar, tipo assim, olha, gente, tem mais gente ali pra confirmar que eu estava aonde eu estou falando que eu estou, entendeu? Exatamente. Olha que a gente se posicionou já várias vezes na internet contra coisas que o Justin Bieber já fez. Sim. Então, assim, longe de nós passarmos pano, apesar de termos sido fã dele durante muitos anos da nossa vida, até porque todo mundo cresceu ouvindo Justin Bieber da nossa geração. Só que, cara, o problema todo nessa história é a galera querer cobrar uma posição da Selena Gomez. Tipo assim, muita gente foi atrás da Selena, muita gente falando assim pra ela se posicionar, tanto pra defender, quanto pra refutar o que ele tinha falado. Tipo, deixa a menina fora disso, a menina não tem nada a ver com isso. Agora, a pessoa querer se defender, colocando, porque querendo não, ele não tava simplesmente colocando uma foto da Selena, era uma foto da Selena com ele. Essa é a nossa opinião. Eu, no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Se eu sei que tem outra pessoa pra corroborar com a minha história... Exatamente. Tem uma foto, tipo, pra provar que eu estava em tal lugar quando... Tipo assim, um álibi mesmo, que pode mostrar que eu não estava no local do crime. Sim. Eu usaria isso. Exatamente. Com porque certeza. O lance é o Justin, ele também está na foto. Entendeu? Agora, querer criar uma posição da Selena, sendo que ela não tem nada a ver com isso, ela só faz parte do álibi dele... Parem de cobrar o posicionamento dela, gente, pelo amor de Deus. Nossa, parem de passar vergonha. Feio. Pelo amor de Deus. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O histórico de namoro dos dois não tem nada a ver com essa história Pelo amor que tá de rolando Deus. agora. E por último, mas não menos importante, né, que essa teve várias pessoas implicadas, assim, levantando sua própria voz pra defender ou dar sua opinião nesse caso, foi o que aconteceu com o elenco de Riverdale. Veio também, mais uma vez, um Twitter anônimo falar sobre acusações de abuso sexual com várias pessoas do elenco de Riverdale. 4 pessoas. E o Cole Sprouse até reativou seu Twitter pra falar sobre isso e não se defender só a si próprio, mas também os outros colegas de elenco. E ele disse o seguinte: hoje mais cedo, eu e 3 outros companheiros de elenco fomos falsamente acusados de assédio sexual por contas anônimas no Twitter. Eu levo essas acusações muito a sério e irei trabalhar com o meu time para entender isso. As acusações falsas causam um dano tremendo às vítimas de verdade. Além do mais, eu nunca vou silenciar ninguém. Eu encorajo as pessoas a examinarem essas acusações, pois os eventos detalhados eram de fato falsos. Essa parece ser a última denúncia de uma série de incidentes que procuraram cancelar o elenco e eu. A atriz Vanessa Morgan compartilhou, deu RT em tudo. O KJ Apa, né, que é o protagonista de Riverdale, ele ainda não se posicionou. Mas a Lily Reinhart, que também tá no elenco, ex-namorada do Cole, não sei o que, também se posicionou nas redes sociais e acabou dizendo que já foi afirmado que aquele exposed, né, que foi levantado ali, era uma conta falsa, fazendo falsas acusações aos meninos. E ela disse o seguinte: eu sempre levei acusações de assédio sexual seriamente, mas isso veio dessa conta que foi criada especificamente para criar falsas histórias sobre mim e meu elenco. Eu não consigo pensar em algo mais torcido que mentir sobre assédio sexual. Isso invalida homens e mulheres que são fortes o suficientes para falarem a verdade. Esse tipo de
mentira arruina vidas e carreiras. E eu posso dizer que isso é mentira porque a pessoa que fez as alegações já admitiu que foram criadas. Nós estamos tomando providências. Esse tipo de comportamento doentio apenas prejudica verdadeiros sobreviventes. Isso foi descarneciador pra mim e assustador, porque eu sempre apoiei os sobreviventes e acreditei neles. Eu espero e rezo que isso não desencoraje reais sobreviventes de falarem sobre as suas experiências. Inclusive, a própria atriz Madeline Page também foi em defesa do seu elenco. Ela não é uma das pessoas acusadas, mas ela veio defender. E ela disse o seguinte: como alguém que já foi assediada sexualmente, estou profundamente perturbada que alguém pense que não há problema em acusar falsamente alguém de assédio sexual. É por isso que alegações de assédio reais às vezes não são levadas a sérios. Você deve ter vergonha. Isso é nojento. A gente veio falar nesse vídeo aqui porque a gente já se posicionou várias vezes. Nós temos 2 canais na internet. Se você conheceu a gente por isso, a gente também tem outro canal que tá aqui embaixo na descrição. E, cara, se você conhece um pouco do nosso trabalho, a gente sempre se posiciona a favor das vítimas, até porque a gente lida com essa coisa de falar em vídeo sobre pessoas famosas que às vezes têm escândalos, né? Estão implicados em escândalos dessa natureza. E a gente sempre se posicionou a favor das vítimas. O problema é que quando a gente se posicionava a favor das vítimas, até assim, prontamente, logo que o assunto tinha saído na mídia, a gente tinha provas irrefutáveis, a gente tinha, tipo, muita fumaça pra não ter fogo, sabe? Exatamente. Mesmo que as acusações não fossem de todo verdade, tinham muitas verdades ali, com certeza. Então a gente já expressava o nosso apoio às vítimas irrefutavelmente, porque se a pessoa, tipo, tiver feito isso, a gente não quer saber mais dela, mas se ela for inocente, ela que prove, entendeu? Porque Exato. as pessoas ficam implicadas, assim, pra sempre. O negócio é que essa onda de exposed, assim, a gente fala com pessoas da mídia que já sofreram exposed na internet também, cara, é uma coisa tão... é um assassinato de caráter tão injusto. Exatamente. Até coisas simples, até questões mais simples mesmo, as pessoas já tornam a coisa gigantesca e não deixam nem a pessoa vir se explicar, ou não deixam as pessoas simplesmente quererem esperar pra ver o que vai acontecer. E é assim que a internet funciona hoje. Ela pega 5 segundos de um clipe ali isolado, ela faz uma coisa ali, distorce uma palavra aqui, e ela coloca, tipo, isso assim, uma forma de exposure, ou de um tweet, ou de uma fazendo coisa a pessoa assim, parecer a pior pessoa do mundo. pior pessoa do mundo, e as pessoas vão como manada, elas não vão averiguar por si próprias. Exato. Pra ver, tipo assim, será que eu não compactuo mesmo com esse influenciador que falou tal coisa? Porque a gente toma aquele thread no Twitter ali como a verdade universal, e não é assim. Gente, tomem muito cuidado com exposeds na internet. Não confiem nas coisas que todo mundo fala na Se internet. ainda fossem exposes de contas verificadas, que é uma coisa que, tipo, a pessoa teve que batalhar pra conseguir, mas são contas que você pode fazer aqui, eu posso fazer aqui. Eu coloco lá uma conta e eu meto um exposed e eu acabo com a carreira de alguém. Ou pelo menos crio uma marola pra pessoa ter que pelo menos lidar e, tipo, endereçar isso aos fãs. Pra todo mundo. Gente, não fiz isso. Sabe? Olha pra você ver que desconforto, desnecessário. E a gente tá vendo vários exposeds falsos. Só nesse vídeo, a gente teve 2 exposeds falsos. Então, assim, tomem muito cuidado com os exposeds que vocês veem na internet, porque essas pessoas, elas são grandes. Eu até tava vendo um vídeo do Felipe Neto, ele falou exatamente isso. Que tem muita coisa também endereçada a ele, exposeds falsos. E aquela coisa, quando a pessoa é grande, tipo o Justin Bieber, tipo o elenco de Riverdale, tipo o Felipe Neto, eles podem chegar e falar, gente, aqui, isso não é verdade. Vem e fala e mostra tudo, explica tudo. Agora, quando a pessoa tem um alcance menor e ela fica conhecida por causa desse exposed e ela não consegue ter o alcance que o exposed dela teve pra se defender. E aí? Enterra a carreira da pessoa Como para é que a pessoa todo sempre, entendeu? E você descredita todas as vítimas. Então você é uma pessoa que tem feito alguma mentira ou alguma injúria com o nome de alguém, repense porque um dia pode ser você. E quando se trata desses assuntos mais sérios, assuntos que envolvem crimes, né, assédio sexual e essas coisas, esperem. Não vão defender a pessoa de cara, mas também não vão, tipo, querer que a pessoa seja totalmente cancelada de cara também. Sim. Espera. Fala assim, se isso for verdade, eu não quero mais essa pessoa influenciando pessoas, não quero mais essa pessoa na minha vida, e eu cancelei ela. Exatamente. Mas se não for verdade? Calma, gente. A gente peca muito por ser apressado. Eu acho que essa é a mensagem desse vídeo. Esperem. E parem de tratar as pessoas que falam que vão esperar como se elas estivessem passando pano. Nossa, passando pano pra não me Não, a pessoa só quer esperar que a polícia investigue, que a justiça condene, e aí quando ele for condenado... Ou aí pelo menos quando já tiver irrefutável que a pessoa realmente pisou na bola, porque às vezes as pessoas, mesmo com provas refutáveis, não são condenadas, né? Mas você faz o seu juízo de falar, eu não quero mais mas é você que aí foi você que foi lá, você não foi manada, nem thread, que qualquer um pode fazer, entendeu? Exato. Então você que é adolescente, tome cuidado com essas threads que você tá lendo no Twitter, com essas coisas, porque um dia pode ser você. Pode ser você, é sério. Quando a gente é adulto, muita coisa acontece na nossa vida e pode um dia ser você, juro.
E isso pode acabar com a sua vida. Então é isso, gente. Fala com a gente o que vocês acham desse vídeo, o que vocês acham do tema desse vídeo. Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo. E manda pra mais gente, porque muita gente precisa ouvir isso, gente. É sério. É sério. Cuidado com os exposeds. Então é isso, E é isso, gente. Um beijo. Tchau.